Espírita altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, de novo bom dia para vocês, né? Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo da Revista Espírita. Leremos o Evangelho, faremos a prece e retornaremos à revista de 1859. É o capítulo 28, item 15, para afastar os maus espíritos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o que está por fora do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de impurezas. Fariseus cegos, purificai primeiramente o que está por dentro do copo e do prato, a fim de que o que está fora também fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus, capítulo 18. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, mais uma vez te buscamos de nossa casa de amor, em preces, para o estudo da Revista Espírita, que o nosso patrono, o mestre Allan Kardec e sua esposa Amélie Boudet, possam nos inspirar, nos ajudar na compreensão dos textos que serão lidos e estudados. Ajuda-nos, em nome desses espíritos amigos, em nome do altivo e da direção espiritual do SEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Nós ainda não terminamos a resposta que Allan Kardec estava dando ao príncipe, um príncipe que ele não identificou quem era, sobre a doutrina espírita. Nós estamos terminando essa resposta. Ele fez um resumo da doutrina espírita. Não, nós terminamos sim, né? Não terminamos? Nós terminamos sim a resposta que ele deu. Não, nós não terminamos. Está aqui, saibamos. Aí eu vou continuar aqui na resposta que Kardec está dando ao príncipe. Ele está dizendo assim: saibamos, pois, tomar as coisas como elas são. Consideremo-las em si mesmas e em função de suas propriedades. Não esqueçamos que no Espiritismo não lidamos com a matéria inerte, mas com inteligências que possuem o livre-arbítrio e que, consequentemente, não podemos submeter ao nosso capricho, nem fazê-las agir à nossa vontade, como se movêssemos um pêndulo. Toda vez que quisermos tomar nossas ciências exatas como ponto de partida nas observações espíritas, extraviar-nos-emos. Por isso, a ciência comum é incompetente em tal assunto.
é exatamente como um músico que quisesse julgar a arquitetura do ponto de vista musical. Revela-nos os Espíritos uma nova ordem de ideias, de novas forças, de novos elementos, de fenômenos que absolutamente não se baseiam naquilo que conhecemos. Saibamos, pois, a fim de julgar, despojar-nos de nossos preconceitos e de qualquer ideia preconcebida, sobretudo comprometendo-nos dessa verdade. Fora daquilo que conhecemos pode existir outras coisas, a menos que queiramos cair no absurdo, fruto de nosso orgulho, de que Deus não tenha mais segredos para nós. Enfim, a gente está aqui no meio da resposta que nós paramos a semana passada, que Kardec está dando a esse príncipe. O que eu li aqui nesses 2 parágrafos? Com o mundo espiritual não dá para a gente fazer experiência igual faz com a matéria. Por exemplo, todas as vezes que eu juntar 2 átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, vai dar a molécula da água. Então, nas condições normais de temperatura e pressão, H2O sempre será água. Sempre. É uma lei física, uma lei química. Se eu pegar o lápis e bater aqui, eu estou batendo com a minha vontade, eu quero ficar batendo. Eu bato quantas vezes eu quero aqui. Então é uma atitude física. Na experiência com os espíritos é diferente. Por exemplo, eu falei aqui na aula passada que a gente vai trabalhar com noticiário e com notícia de desencarnado e com orientação, um receituário. Tem um noticiário e tem um receituário. O receituário, vocês estão com um problema qualquer emocional, de ordem familiar, de ordem, seja ele qual for, moral, e vocês querem uma orientação do plano espiritual. Estou passando por esta situação, assim, peço orientação, peço ajuda. Vai ter. Agora, quando a gente pede notícia de alguém, eu quero saber como é que está o meu filho. Teu filho pode vir dar notícia? Pode. Ele pode não vir? Pode também, pode não vir. Mas por que ele não vem? Não vem por vários motivos. Porque ele não quer, a vontade dele ele não quer. Não vem porque ele não está em condições de vir, está numa região difícil. Não vem porque reencarnou. Então, não tem da mesma maneira que toda vez eu ajunto 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio, dá a fórmula da água, a molécula da água, com o mundo espiritual não é assim, porque a gente está lidando com inteligências. E o espírito tem a sua inteligência, tem a sua vontade, tem o seu querer. Se eu chegar para vocês, poxa, vamos subir esse morro aí hoje? Vou botar uma corda ali. Um monte de vocês está maluco? Vou nada? Mas vai ter um que vai dizer, eu vou sim, eu quero ir, né? Nem eu vou ser doido de chamar para subir o morro, porque eu não vou subir, que eu não tenho mais força. Mas se suponhamos que eu tivesse, uns iam dizer que não, outros iam dizer que sim, não é? Alguém iria subir o morro comigo, hein? Ninguém? Quem que ia? 2 ia, a Dona Maria ia comigo. Ia ter que carregar a Dona Maria e a senhora. Por quê? A gente tem um livre-arbítrio. E o que é o espírito, senão a alma das pessoas que já partiram? Elas têm um livre-arbítrio. Muitas vezes, no noticiário, estou pegando um noticiário, por exemplo, como exemplo, um guia da casa ou o guia do médium é que dá a notícia dele, porque ele não pode dar.
Ó, o fulano de tal está assim, 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 orem por ele. Pode ser que não tenha notícia nenhuma. Tem uma pessoa perguntando já tem alguns meses. Porque o espírito da casa, o guia, não encontrou por ele ainda. Não sabe onde ele está. Não sabe. O mundo espiritual é imenso, tem uma população muito maior do que a nossa. E encontrar um espírito, vai buscar alguém aí na cidade? Ah, meu filho sumiu de casa, onde é que ele está? É fácil encontrar? Não é. Pode ter sido sequestrado, pode ter morrido, pode estar em outro lugar trabalhando, em outro estado. No mundo espiritual é a mesma coisa. Pode ter sido sequestrado. Fala. É. É. Tá vendo? É isso aí. Então vamos lá. Vou ter que ler, tá? Eu vou ler e explico. Já estamos terminando aqui esse capítulo. Alguma pergunta? Não? Tudo bem? De acordo com isto, compreende-se que delicadas influências podem agir sobre a produção dos fenômenos espíritas. Outras há, entretanto, que merecem uma atenção não menos séria. Despojado do seu corpo, dizemos nós, o espírito conserva toda a sua vontade e uma liberdade de pensar bem maior do que quando vivo. Tem suscetibilidades que dificilmente compreendemos. Aquilo que muita vez nos parece simples e natural, o melindra e lhe desagrada. Então, olha só, o espírito continua, ele quando desencarnado, as suas percepções aumentam. E às vezes você pergunta uma coisa, o espírito se melindra. Ele se melindra. Às vezes a gente pede assim para o médium, você não vê o mundo espiritual, você não está vendo fulano aí? A mediunidade, ela tem várias nuances, e o médium não liga e desliga, igual você liga e desliga na tomada um ventilador, um rádio, uma televisão, não é assim. Ele tem que se concentrar, ele tem que se preparar, ele tem que entrar em sintonia com o mundo espiritual. Não é? Você não vê, você não escuta, o que ele está dizendo aí? Não, não é assim. Então tem que ter paciência, nem sempre a gente obtém aquilo que a gente gostaria, porque não é fácil. Tanto que a maioria de nós não vê nem escuta, a grande maioria. Eles nos mostram sua independência, não fazendo aquilo que queremos, ao passo que por vezes fazem aquilo que nem teríamos tido lembrança de pedir. É por esta razão que os pedidos de provas e de curiosidade são essencialmente antipáticos aos espíritos, os quais raramente respondem de modo satisfatório. Sobretudo os espíritos sérios, a isto não se prestam e de modo algum querem servir de divertimento. Compreende-se, assim, que a intenção pode influir muito sobre a sua disposição de se apresentar aos olhos do médium vidente
sob esta ou aquela aparência. E como, em última análise, eles não revestem uma determinada aparência, senão quando assim lhes convém. Só o fazem quando para isso existe um motivo sério e útil. Então é outra coisa. Como é que o espírito se apresenta para o médium? Ele pode se apresentar com a aparência que ele quiser, mas ele só vai apresentar-se com aquela aparência se for útil. Eu estou falando aqui dos espíritos bondosos, tá? Familiares, que você vai perguntar alguma coisa para eles. Mesmo assim, eles têm um livre-arbítrio de vir ou não, dar notícia ou não. Como é aqui. Quando querem. Às vezes não respondem. Às vezes você pergunta, eles não respondem, porque eles não são permitidos a falar. Não é permitido, então não responde. Tá? O espírito não gosta de ser colocado à prova, eles não gostam. Essa semana mesmo, teve uma pessoa que esteve aqui, queria saber a notícia do filho, já era um senhor de idade. Aí ele perguntou para o espírito, era o filho dele mesmo que estava ali. Ele já tinha seus 80 e poucos anos, 90. Ele perguntou assim, qual o time de futebol que você torce? Mas na hora eu fiquei danado da vida, eu falei, vai perguntar time de futebol? Mas o espírito respondeu. O espírito respondeu duas coisas. Eu torço para o Flamengo, mas o senhor torce para o América. Olha só, quem é que torce para o América hoje? Ninguém, né? Ninguém. Aí ele falou, realmente ele era fanático pelo Flamengo. E ele era um espírito que estava numa situação difícil. Tinham problemas mentais. Mas ele se viu livre de tudo isso. E o avô veio perguntar. Então tem perguntas que a gente não deveria fazer, mas ele não se deu, ele respondeu para o avô. Ele respondeu. O médium não falou para o América, devia ter falado, não falou. Aí seria a prova de que o espírito estava dando que era ele mesmo, né? Interessante. Vamos lá. Há uma outra razão que, de certo modo, liga-se ao que poderíamos chamar de filosofia espírita. A visão dos espíritos pelo médium se realiza por uma espécie de radiação fluídica que parte do espírito e se dirige ao médium. Este, por assim dizer, absorve os raios e os assimila. Se estiver só ou cercado de pessoas simpáticas, unidas pela intenção e pelo pensamento, sobre ele concentram-se aqueles raios. Então, a visão é clara e precisa, e é em tais condições que as figuras são de notáveis exatidão. Se ao contrário tem em seu redor influências antipáticas e pensamentos divergentes e hostis, se não há recolhimento, os raios fluídicos se dispersam e são absorvidos pelo ambiente. Daí uma espécie de nuvem que se projeta sobre o espírito e não permite que se lhe distingam as nuances. Tal seria uma luz como um refletor. Uma outra comparação menos material pode ainda nos dar conta do fenômeno. Todos sabemos que a verve de um orador é excitada pela simpatia e pela atenção do auditório. Ao contrário, se for distraído pelos rumores, pela desatenção e pela má vontade, seus pensamentos já não serão livres, dispersam-se. Um meio absorvente encontra-se no mesmo caso, ao invés de sua radiação se dirigir para um outro
para um outro ponto único. Dissemina-se e perde sua força. Eu sei que é cansativo para vocês prestarem atenção, mas o que ele está dizendo aqui? Foi o que eu já expliquei. O médium tem que estar preparado, recolhido, concentrado para poder responder. É o que nós vamos fazer aqui. A partir dessa semana, na terça-feira, o médium, os dois médios vão se reunir lá em cima. Já tem uma sala lá no alto, no terceiro andar, para eles ficarem lá o dia inteiro fazendo isso. Vão se concentrar, vocês vão pedir notícias, ele vai dar, ou não, naquele mesmo dia. Se não vir a notícia, ele vai falar: olha, ainda não temos notícia desse espírito. Tá? É assim que nós vamos funcionar. Ele vai chegar cedo, vai ficar estudando durante 2 horas, lendo o Evangelho, estudando o Livro dos Médiuns, ou uma outra obra, vão estudar a Dona Ivone também, e o Livro dos Médiuns, e depois começa o noticiário. Então a gente tem que estar focado, concentrado no estudo para poder perceber o mundo espiritual. Porque senão ele dispersa. Aí ele deu o exemplo aqui. Esse pensamento do espírito se dispersa se você não tiver, se o ambiente for tumultuado, dispersa. Ele deu um exemplo de um orador. Vocês estão prestando atenção em mim. Mas se tiver alguma coisa que vai distraído, vocês são muito distraídos, abre aquela porta, vocês olham para lá, dispersa. Aí me desconcentra. Celular que toca o celular, a pessoa abre a bolsa, não encontra, abre outra bolsa, a bolsa é cheia de bolso e não encontra, o troço está tocando, me desconcentra, me tira o raciocínio. É a porta abrir, vocês, todo mundo. É a mesma coisa. O médium, se não tiver concentrado, ele não consegue pegar o pensamento do espírito, não consegue. Entenderam? Não é uma coisa simples. Vamos lá. As considerações precedentes, devemos acrescentar uma, cuja importância será facilmente compreendida por todos os que conhecem a marcha dos fenômenos espíritas. Sabe-se que várias causas podem impedir que o espírito atenda ao nosso apelo no momento em que o evocamos. Pode estar reencarnado, aquilo que eu falei, pode estar reencarnado até em outro mundo. Como é que o espírito vem agora? Eu quero saber a notícia do meu pai, eu quero que meu pai venha aqui falar comigo. Eu falei na outra aula do meu pai, eu sei que ele está reencarnado. Como que ele vai vir aqui se ele está no corpo agora? Se ele está acordado, se ele está brincando? Dormindo, ele poderia até vir. Então eu evocar meu pai é mais difícil. E se ele tivesse reencarnado em outro mundo, em outro planeta, ficaria difícil. Ele podia estar com uma outra ocupação. Então nem sempre é possível. Todo ano também aqui em Finados, a gente dá notícias, né? Dilane senta aqui, as pessoas vêm, assistem a reunião de meia hora e a gente fica dando notícias. No ano passado, ficamos de 3 horas da tarde até a noite. Vocês não vêm porque não querem. Aí ela vai dando notícia, um por um. Esse ano a gente vai organizar diferente. Mas aí o que foi que aconteceu? Tinha lá, ela ia dando a notícia e eu chamava, ou eu chamava algum. Tinha 2 senhoras lá atrás, sentadas, era naquele centro lá, que eu tomei por simpatia a elas. Eu chamei as 2. Chamei. Falei, Adilane. Falei com o Guido, não falei nem a Adilane, falei com o espírito que estava com ela. Essas 2 aqui estão aqui por causa do filho. Ela me contou o caso, por causa do filho e tal. Aí ele fez assim.
Não, não tem notícia não. Não tem notícia deles, por enquanto não tem. Até eu fiquei meio que, não chateado não, fiquei assim, poxa, não tem notícia, eu queria ajudar essas senhoras. E elas foram embora. Não tinha. Agora, por que não tinha? Não tinha porque não tinha. Ou o espírito não quis dar, ou o espírito estava reencarnado, ou o espírito foi para outro mundo, ou o espírito estava na região inferior, lá dentro do umbral, não dava para falar nada sobre ele. Várias coisas poderiam acontecer. Várias coisas. Estava preso. Sabia que tem prisão no mundo espiritual? Aí você é mãe, vem perguntar a notícia do filho. Aí o espírito assim, ó, ele está preso no mundo espiritual. Putz, ele já estava preso aqui na terra, chega, ela está preso ainda. Como é que você vai confortar o coração de uma mãe? Ela vem em busca de consolo, de conforto. Eu não posso dar uma notícia ruim para ela. Aí o que a gente vai dizer? Não, por enquanto não tem notícia. Não é? É o que você tem que dizer. Eu não posso dizer, ó, ele está na profundeza do umbral. Está numa região tão ruim que ninguém vai lá, tá? Reza por ele. Como é que você vai sair daqui? Estão entendendo? Então vamos lá. Entre os espíritos que se apresentam, quase sempre simultaneamente, deve o médium distinguir aquele que desejamos, e caso aí não esteja, pode confundi-lo com outro espírito, igualmente simpático, a pessoa que evoca. Descreve o espírito que vê, sem, entretanto, poder afirmar que seja este ou aquele. Se o espírito que se apresenta for sério, não me enganará quanto à sua identidade. Interrogado a respeito, poderá explicar a causa do equívoco e dizer quem ele é. O que acontece também nesses casos? Se aproxima do médium um monte de espírito. Vocês lembram daquele filme, o Ghost? Lembra? Aí tinha aquela senhora, era uma vigarista ela, né? Um 71, como a gente chama. Mas ela era médium. Viu a quantidade de espírito em torno dela? Todo mundo querendo falar? Quando viu que ela ouvia? Então, aí aquele personagem do filme, acho que era Sam, o nome dele, Sam, ele organizou a bagunça, foi ele que organizou. Vamos entrar em fila, vamos esperar. E ela foi ajudá-lo. Aí o filme foi todo em cima dela ali ajudado. É exatamente aquilo que acontece. Exatamente. Por isso que o médium tem que se concentrar, o médium tem que estar numa casa séria, para que os guias dele, os guias da casa, organizem. Da mesma forma que a gente vai organizar, que a gente organiza, vamos supor que seja finados hoje, e hoje vai ter esse trabalho aqui de notícia. Ó, vocês fiquem sentados aí, então, a gente vai chamar um de cada vez, tá? Aí vocês vão vir aqui um de cada vez, vamos começar aqui na fila. Vamos organizar assim. A mesma coisa o plano espiritual. Imagine se vocês levantarem ao mesmo tempo, eu quero saber do meu filho, eu quero saber da minha mãe, eu quero saber da minha mulher, eu quero saber do meu marido, eu quero saber. Olha o tumulto, como é que vai ficar o médium? Então tem que ter espírito, guia, protetor do médium, que organiza, para não virar bagunça. Ó, um de cada vez. Agora é você. Ah, vem cá a Roberta. Aí vem a Roberta, que é um espírito que está com a Roberta aí, que ela quer saber notícia. E o guia já sabe. Ela vem pedir notícia do fulano. Fulano, vem cá, ela vai saber de você, vem aqui. Como dizem vocês, ela quer saber de tu, vem cá. Né? Aí vem. Eles organizam, senão o médium fica doido, igual lá no filme. E por que ela ficou lá gritando lá? Ficou doida, né? Lá não tinha organização nenhuma, ela fazia o trabalho por ela. Aí fica um monte de pensamento, um monte de gritaria na cabeça do médium, e ele não percebe nada. Agora, você vai levar o papel lá, anotado, o nome da pessoa que você quer notícia. Cadê aquela senhora Cláudia? Foi embora? Ah, ela deixou o papel aí, com o nome do menino? Hã? É. Ela mora no Fontela?
Ah, é tua irmã? Então tá vendo, ela tem dificuldade do perdão. Nós conversamos, você estava aqui quando ela falou? Não. Você escreve o nome dela no papel e entrega ali a Dilânia, o nome do garoto, tá? E bota o nome dela em cima, ou o teu, Roberta. Aí eu já sei. Aí é teu sobrinho, né? Pois é. Aí quando a Roberta fizer lá num papel em branco o nome, o guia responsável pelo trabalho já sabe. A Roberta vai pedir notícia do fulano. O trabalho é terça-feira, hoje é quinta-feira. Vai organizar. Até lá tem tempo para saber onde está o fulano, como está o fulano, se ele pode ou não dar notícia. Aí ele não pode dar notícia. Aí o guia da casa vai dar, olha, o nosso fulano não pode vir, ou ele está assim, 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 orem por ele. Ele vai dizer. Ele vai dizer. Esse é um trabalho organizado, tem que ter ordem, disciplina entre nós, como há no mundo espiritual. Entenderam isso? Muito bem. O meio pouco propício será também prejudicial por outra razão. Cada um tem como companheiros espíritos que simpatizam com os seus defeitos e com suas qualidades. Tais espíritos são bons ou maus, conforme os indivíduos. Quanto maior for o número de pessoas reunidas, maior será a variedade de espíritos e maiores possibilidades de encontrar antipatias. Se, pois, na reunião houver pessoas hostis, quer por pensamentos difamantes, quer pelo caráter leviano, ou possuem incredulidade sistemática, por isso mesmo atrairão espíritos pouco benevolentes, que por vezes entravam as manifestações de toda a natureza, tanto escrita quanto visuais. Daí a necessidade de nos colocarmos nas mais favoráveis condições que se quisermos manifestações sérias. Quem quer o fim, quer os meios. As manifestações espíritas não são coisas com as quais possamos brincar impunemente. Se quisermos coisas sérias, sede sérios, na mais rigorosa acepção do vocábulo. Do contrário, sereis joguetes de espíritos levianos, que se divertirão à vossa custa. Então, numa reunião, vem muitos espíritos, vem muitas companhias com cada um. Então, como que nós fazemos aqui? A gente tem um estudo que precede esse trabalho. Um estudo aí de 40 minutos, 30, 40 minutos, falando do dia de finados. Para o quê? Harmonizar o ambiente, harmonizar as pessoas. Quando termina o estudo, um guia da casa, ou quem o médium designar, dá uma mensagem. E depois a gente começa o trabalho. E o médium se prepara a semana toda. O médium já sabe, dia 1º tem um trabalho. Então ele começa a se preparar mentalmente, buscando o equilíbrio, estudando através do estudo, não se aborrecendo em casa, mantendo a sua vida o mais estável possível. Ele procura se isolar, meditar, alimentação, se alimentar levemente, legumes, saladas, se abster de carnes. Tudo isso o médium precisa, se ele quiser um trabalho sério. Para trabalhar com qualquer espírito, você vai do jeito que tiver. Então ele se prepara, pelo menos uma semana antes para esse trabalho. Como a gente está aqui todo dia trabalhando, a gente se prepara todo dia. Nós não chegamos aqui, demos uma aula, não foi? Estamos na segunda aula.
Semana passada eu dei a terceira, que foi o Livro dos Espíritos, porque a Silvia e o Carlos não puderam vir, estavam com problemas familiares. Hoje sai com eles. De tarde, daqui, mas eu sair daqui, a gente vai para irradiação ali. O nome que vocês botaram na caixinha, aquela caixinha está cheia de nome. A gente lê o Evangelho, a gente faz a prece, faz a irradiação. De tarde tem outra aula, 5 horas. De noite tem outra aula, acaba da tarde, emenda da noite. Tem umas 6, tem outras 7. Está o dia inteiro aqui, está com a cabeça ligada aqui, não está pensando em bobagem. Está preparado para o trabalho ou não está? Está. E num dia desse a gente se prepara mais ainda. Mais ainda. Alguma pergunta? Então, a gente não, o médium não liga e desliga na tomada. O médium precisa se preparar. O ambiente, o lugar é importante, o meio é importante. Ah, eu vou dar a notícia de desencarnado lá na Praça do César Maia. Não é lugar adequado para isso. Cheio de barraca de churrasquinho, criança correndo, gente bebendo. Não dá, hein? Não dá. Fala. Espera aí, só um instantinho que ela está perguntando. O espírito obsessor? Ó, nesse caso, não vem espírito obsessor. Se é companhia do médium. Se o médium for, o médium que vai dar a notícia for desequilibrado, se ele estiver desarmonizado, aí pode até vir. Por isso que ele se prepara a semana toda, ele se organiza para poder dar a mensagem correta, com equilíbrio. O que foi que ela falou? Eu nem ouvi, porque eu não escuto direito daqui. Ainda bem que eu não ouvi, né? Não, mas eu não falei isso. Eu falei que nem sempre o guia sabe onde a pessoa está. Pode estar reencarnada, pode estar em outro lugar, pode estar em outro país, pode não querer dar notícia. Aí não tem a notícia. Foi isso que eu falei. Pegou o bonde andando, né? Pois é. Está com cabeça de dar notícia? Não está. Né? Não dá. Então, gente, olha, eu vou parar por aqui porque acabamos esse artigo. Como eu disse, a revista são vários artigos. Aí a gente acabou esse artigo. O outro artigo é intitulado O Duende de Bayonne. O Duende de Bayonne. É o que nós vamos falar semana que vem, tá? Então, por hoje, a gente encerra o estudo. Estudamos aí um pouquinho, foi bom, já está o suficiente. Tá bom? Vamos rezar, vamos ter o intervalo aí é 11 horas que a gente começa, tem um bom intervalo aí. Aí vocês fazem um estudo com ele. Ou se eles começarem antes, um pouquinho antes, tudo bem. Jesus, nós terminamos o nosso estudo, nós terminamos os trabalhos de divulgação através da mídia que nos são disponibilizadas. Que essas palavras possam ter o alcance necessário para confortar corações, para levar fé e esperança a todos aqueles que sofrem, que choram e que aguardam em Ti, Jesus, um momento
de segurança e de paz. Que Deus envolva todos nós, envolva a nossa casa de amor, envolva mais uma vez essas mães que aqui se fazem presentes. Que seja em nome dos benfeitores espirituais de cada um de nós aqui presente. Que seja em nome de Leon Denis, em nome dos nossos patronos, Allan Kardec e a nossa Amélie, sua esposa querida. Que seja em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa